Iniciando a gravação. Tá, eu queria ver com vocês porque a gestão, ela estava perguntando se tinha algum professor que queria dar alguma outra aula na semana que vem, e até então a semana que vem ainda não tem bem definido quais vão ser os horários, né? E aí parece que tinha alguns horários livres. E eu fiquei pensando da gente pegar então uma hora da semana que vem para finalizar o conteúdo, porque assim eu não preciso correr tanto hoje. O que vocês acham? Massa. Que aí então a gente fica com mais uma horinha na semana que vem. Hoje a gente vai até a segunda metade, né? A gente termina essa segunda metade e finaliza todo o conteúdo na semana que vem. Pois, vamos lá começar. Tá todo mundo me ouvindo, né? Todo mundo me vendo, tudo ok, né? Certo. Então, simbora. Vou colocar aqui na tela cheia. E aí, ó. Na aula passada, né, na segunda-feira, a gente parou mais ou menos por aqui. A gente estava justamente, né, adentrando no mundo das plantas terrestres, né? A gente tinha dado uma olhada lá nos grupos de algas, né? Vimos lá como a evolução do cloroplasto tem muita informação para dar para a gente sobre esses grupos, né? Algas. Então a gente viu que tem lá aquelas que tem o cloroplasto proveniente de uma endossimbiose secundária, né, que foi a endossimbiose de uma alga vermelha ou de uma alga verde. A gente viu que tem aquele grupo que foi proveniente o cloroplasto é proveniente da endossimbiose primária, através da endossimbiose com uma cianobactéria, né? E é esse grupinho lá, né, dos Archaeoplastica, onde estão as algas vermelhas, as glaucófitas e as algas verdes. E dessas algas verdes partem então as embriófitas, né, que são as plantas terrestres. E aí de cara a gente já viu que uma mudança importante, né, para esse grupo das embriófitas foi a presença do embrião, que daí vem o nome, embriófitas, plantas com embrião. Aí eu vou só dar uma voltadinha aqui nesse slide, só para a gente dar uma olhada. Eu resolvi colocar aqui em português, que eu tinha deixado em inglês, mas aqui, nesse ponto, eu coloquei algumas características importantes, né, algumas apomorfias, né, ou características derivadas importantes para as plantas terrestres, certo? Que são todas essas que a gente viu. E a gente começou a perceber como essas modificações elas estavam relacionadas com a saída do ambiente aquático para o ambiente terrestre, né? Então a gente sabia que tinha sol, então tinha que se proteger do sol, daí a importância da evolução da cutícula, né? Que são essas camadas que cobrem toda a epiderme, né, das células, todo o tecido epitelial, toda essa camada externa de tecidos das plantas, né, e que protege contra a irradiação UV, né, que a gente sabe que é extremamente mutagênico e pode levar, né, os indivíduos a morrer, inclusive. Então, por isso, a importância dessa proteção, já que elas estão saindo do ambiente aquático. E também vai proteger contra a perda d'água, né, já que ela está saindo do ambiente aquático para o ambiente terrestre, ela precisa dessa proteção contra a perda d'água. Mas outra questão de proteção também, que eu acho que eu nem comentei com vocês, mas até então, né, os tecidos, né, que davam origem aos gametas, eles não apresentavam uma camada de células protetoras, né? E aí, gente, não esqueçam, quando eu falar ângio, eu estou falando de tecidos. Então, gametângio, tecidos que dá origem a gametas. Esporângio, tecido que dá origem a esporos, tá? Então, esses gametas eles são provenientes de células que sofrem a meiose. Lembram lá? Só lembrar daqueles ciclos reprodutivos. Né? Então, o gameta, a célula lá, mãe de gameta, né? A célula mãe dos gametas vai sofrer a meiose e vai dar origem então aos gametas haploides. Essas células, elas nas algas, elas estão protegidas por uma camada que não é formada por um tecido.
ela não é formada por um conjunto de células, certo? Quando chega na embriófitas, se desenvolve, então, uma camada de tecidos especialmente com a função especial de proteger aquele tecido que vai dar origem aos gametas, certo? É uma camada de tecido estéril que vai dar origem aos gametângios, né? Que é justamente o que eu coloquei aqui, ó, gametângios protegidos com a camada de tecidos. Tá gravada, Jesus do céu. Eu só não coloquei, foi a aula passada. Hoje eu quero ver se eu consigo colocar a passada e a de hoje, tá? Tá. E aí esses tecidos a gente vai ver mais na frente que esses órgãos, né, essas estruturas com o tecido que vai dar origem aos gametas masculinos vão receber um nome, e a estrutura com o tecido que vai dar origem ao gameta feminino vai receber um outro nome, tá? Mas não precisa se preocupar com esses nomes não. Mas só por curiosidade, o que dá origem a gameta masculino são os anterídeos, certo? E o que dá origem ao gameta feminino é o arquegônio. A gente vai já ver alguns desenhos dele, mas não precisa se preocupar. O importante é saber que agora as células que dão origem à gameta estão protegidas por uma camada de tecido estéril. Uma camada de tecido que não vai dar origem a nenhum gameta, certo? E além disso, né, a gente viu também que a alternância de gerações também foi importante. É tanto que ela é uma característica marcante desse grupo. Então agora, ao invés de nós termos apenas a fase haploide, né, como sendo a fase dominante, aquela fase que só tem um conjunto, né, de cromossomos, a gente vê nas plantas terrestres uma maior complexidade da fase diploide. E, né, a fase diploide nas algas ela é formada apenas pelo zigoto, que logo em seguida sofre meiose para dar origem a gametas, né? Sofre meiose para dar origem aos esporos, que vão dar origem então ao gametófito, e aí é esse gametófito que vai ter o tecido lá, vai ter a célula gamética que vai sofrer a meiose, para poder, então, gerar o gameta que vai ser fecundado e formar o zigoto, né? É só seguir aqui esse ciclo. Nas plantas terrestres, o que acontece? Essa meiose aqui, que vai dar origem, né, aos esporos, que são haploides, ela é retardada, né? Ela passa a ocorrer tardiamente. Em vez de ocorrer aqui, ela deixa para ocorrer, ó, lá na frente. E o que acontece durante todo esse período aqui, antes da meiose? A fase diploide passa a aumentar em complexidade. Aquilo que era apenas um zigoto, formado por apenas uma célula, ela passa a sofrer mitoses, né? Aumentando então esse corpo diploide, formando então o que a gente chama de esporófito, que é justamente nesse esporófito onde a gente vai encontrar as células esporogênicas, ou seja, células que vão dar origem a esporo, no tecido chamado esporângio, e aí é lá naquele esporângio que essas células esporogênicas vão então sofrer meiose para dar origem aos esporos. E aí são esses esporos que vão germinar, dando origem ao gametófito, que é a fase haploide, né, a fase N, que vai então sofrer também mitoses, né, aumentando também de tamanho, dando origem a um organismo multicelular, e dele, uma porção dela, vão ter tecidos especializados em formar gametas, que são os gametângios, que aqui agora a gente já viu que são protegidos por uma camada estéril, né, formando lá um anterídeo e um arquegônio. E aí completa lá o ciclo, né, o gameta formado é fecundado, dando origem ao zigoto, que sofre mitose antes de sofrer a meiose. E aí a gente viu que isso pode ter uma importância muito grande, porque o esporófito, né, ele tem o dobro do conjunto de cromossomos. Ele tem os cromossomos que vieram da mãe e os cromossomos que vieram do pai. Se tem algum problema com um desses genes, tem uma cópia de reserva lá que pode ser, então, utilizada. Além disso, quando eu aumento aqui o número de tecidos, né, o número de células, né, antes de sofrer a meiose, ao invés de eu ter apenas um zigoto sofrendo a meiose, dando origem a 4 esporos, eu agora tenho várias células, né, eu tenho agora a formação de um conjunto de células,
onde cada uma vai sofrer a meiose para dar origem aos esporos. Por isso que a gente já pode chamar de tecido, e a gente chama esse tecido de esporângio. Eu vou ficar repetindo esses termos para poder não ficar tão nebuloso na cabeça de vocês. Mas sempre que eu falar em esporângio, é só pensar tecido que tem células que vão sofrer meiose para dar origem aos esporos, tá? É um tecido diploide com células que vão sofrer meiose para dar origem aos esporos. Então aqui, nas plantas terrestres, ao invés de eu ter apenas uma célula diploide que vai dar origem aos esporos, eu tenho várias. Eu tenho um conjunto de células, eu tenho um esporângio, eu tenho um tecido especializado para formar esporos. Então eu não tenho só a formação de 4 no final. Eu tenho uma formação de muito mais esporos que eram formados lá nas algas, certo? Que é mais ou menos o que eu coloquei aqui, né? Aqui eu tenho um exemplo, né, de um ciclo reprodutivo de uma alga, né? Aqui Oi! A pergunta, né? Ok. Let's go ahead. É porque alguém falou algum barulhinho, eu achei que fosse uma pergunta. Tá. Tá. Então aqui, se a gente olha para uma alga, olha só. A maior parte da vida da alga, né, o organismo, digamos que a fase dominante dele é a fase haploide, certo? Pelo menos nas algas verdes. É a fase haploide. Essa fase haploide, então, ela vai ser fecundada, né? Ela vai formar o gameta, que vai ser fecundado pelo outro gameta. Geralmente a gente chama de gameta negativo e gameta positivo, porque não tem sexo. Dessa fecundação a gente tem então lá a fase diploide, que é o zigoto, que aqui de cara já sofre a meiose, dando origem aos esporos, que vão então germinar, né, no indivíduo adulto, que é haploide, e aí ele vai continuar a vida dele até de novo formar a gameta, se fecundar, dar origem ao zigoto e assim por diante. Aqui não, nas plantas terrestres, eu tenho lá o esporo, vamos começar pelo esporo. O esporo lá, né, que é N, germina, dá origem ao gametófito. Nesse gametófito, a gente encontra lá os esporângios, né, nesse gametófito, a gente encontra os gametângios, que são os tecidos responsáveis pela formação dos gametas. Estão aqui, certo? Eles vão formar os gametas. O gameta, então, se funde, né, fecunda lá, o masculino fecunda o feminino, dando origem aqui a um zigoto que, ao invés de cara sofrer meiose para formar esporo, ele retarda essa meiose. Vamos segurar essa meiose, porque antes de fazer a meiose, eu prefiro aumentar o meu número de células. E aí ele começa, então, a dar origem a um embrião. Esse embrião continua o desenvolvimento, dando origem ao esporófito, que passa, então, a ser uma fase a mais, uma geração a mais, né, no ciclo de vida. E aí é nesse esporófito que a gente vai encontrar tecidos especializados, né, tecidos formados por um conjunto de células, onde cada célula vai funcionar como era lá o zigoto nas algas. Cada célula vai sofrer meiose para dar origem ao esporo. Por isso que é um tecido chamado de esporângio. Então aqui agora eu não tenho só uma célula, como era lá no caso do zigoto, para dar origem a 4 esporos, né, pela meiose. Eu tenho agora um conjunto de células, cada uma delas dando origem a 4 esporos. Então eu consigo aumentar o número de possibilidades, né? Eu aumento o número de esporos e cada esporo germinando do novo indivíduo. Então eu estou aumentando a possibilidade. Se eu quero povoar, né, esse ambiente novo, esse ambiente terrestre, então é bacana que eu aumente as possibilidades. É bacana aumentar o número de indivíduos, porque eu não tenho ideia, eu não faço ideia de qual deles vai conseguir realmente germinar, vai conseguir realmente concluir, né, o seu ciclo de vida, tá? E aí, o que a gente vai perceber no decorrer dessas nossas 2 aulas, né, é que na história evolutiva das plantas ocorre uma inversão. É louco isso, né? No começo a gente tinha lá o gametófito como sendo a fase dominante. Era o gametófito, lá no comecinho do surgimento das plantas terrestres, é o gametófito que é fotossintetizante, é o gametófito que é a fase dominante dos indivíduos,
né, o esporófito, né, essa fase diploide já multicelular e que apresenta o esporângio, né, que são o tecido onde tem as células que vão dar origem a esporo, passa a ser, né, desenvolvido, mas ele é dependente do gametófito. O gametófito nutre ele. A gente chama isso de matotrofia, né, que é quando o gametófito nutrindo o esporófito, certo? E o que acontece no decorrer das plantas? Quando a gente sai das briófitas e passa para as traqueófitas, né, passa lá para as plantas sem sementes, o esporófito passa agora a ter vida livre. Ele já não depende mais do gametófito. Ele agora pode fazer a própria fotossíntese dele. O gametófito continua existindo? Continua, mas ele é, digamos que, reduzido. Muitos, inclusive, nem fotossíntese fazem. Muitos ocorrem subterrâneos, né, que são os protálos. Quando chega, então, nas plantas com sementes, nas gimnospermas e nas angiospermas, aí o negócio muda total. O esporófito passa a ser grande, a ser bem complexo, né? A ser a fase realmente dominante, como a gente sabe que tem algumas árvores que podem viver por muito mais de 100, 200, 300 anos, certo? E o gametófito, gente, aquele que era a fase dominante aqui nas briófitas, passa a ser formado por pouquíssimas células. Poucas células a gente nem vê mais. É uma coisa microscópica que nós, né, a olho nu, a gente não consegue ver direito. O gametófito agora ele passa a ocorrer preso ao esporófito. Ele agora é que depende do esporófito. Ele não faz mais fotossíntese. O esporófito é que nutre ele. E essa fase agora fica reduzida a essa pequeniníssima estrutura formada por pouquíssimas células presa ao esporófito. Bizarro isso. E eu cheguei a falar para vocês que tem algumas possíveis justificativas, né, para essa inversão, para o esporófito passar a ser a fase dominante. Qual foi a justificativa que eu dei para vocês? Alguém lembra na aula passada? E aí? Não, Danilo. Mayra, não acredito que vocês não lembram, Mayra, Maina. Como assim vocês não lembram, meu povo? Qual a principal diferença entre o esporófito e o gametófito? Vão ter duas diferenças principais, certo? Uma é que o esporófito dá origem a esporos. Né? No esporófito estão os esporângios e o esporângio vai dar origem a esporos. Beleza. A outra diferença, enquanto que o gametófito vão ter os gametângios que vão dar origem a gametas. Qual é a outra diferença, gente? Em relação ao número de cromossomos, qual a diferença entre o esporófito e o gametófito? Um é aplobionte, outro é diploidionte, ou seja, faz N e faz 2N. Um é 2N, o outro é N. Um é haploide, o outro é diploide. Qual que é diploide? Qual que tem dois conjuntos de cromossomos? O esporófito. E o que acontece com o esporófito, aqui que a gente está vendo, ele vai ficando dominante ou é o gametófito que vai ficando dominante? O esporófito. Então o que a gente está vendo? A gente está vendo que a fase diploide é a fase que tem mais de um conjunto de cromossomos que está se tornando dominante. Isso pode trazer para a gente acender uma luzinha para uma possível justificativa para essa inversão, para o gametófito passar, ou o esporófito passar a ser a fase mais complexa, a fase mais dominante. Porque agora, gente, são dois conjuntos de cromossomos. Não tem só um, tem mais de um conjunto de cromossomos. Qual é a vantagem de ter mais de um conjunto de cromossomos?
vai ter tipo um dublê para caso aconteça alguma coisa com o outro cromossoma, com o gene, alguma coisa assim. Isso. Se tiver algum problema com um gene, eu tenho uma cópia dele ali reserva. Qualquer problema, essa cópia pode entrar em ação. Além disso, se eu estou com dois genes funcionando ao mesmo tempo, produzindo uma proteína, em qual organismo eu vou ter um aumento? Né? Em qual organismo eu vou ter mais daquela proteína sendo produzida ao mesmo tempo? Naquele que só tem uma cópia do gene ativo ou naquele que tem mais de uma cópia do gene ativo? Mais de uma cópia. Então o esporófito tem toda essa vantagem, gente. Ter mais de uma cópia dos genes pode estar relacionado com essa tendência dele ser a fase dominante. Porque ele tem a vantagem, se perder algum gene, se algum gene deixar de funcionar, se algum gene for danificado, tem a cópia reserva. E além disso, mais de um gene ativo equivale a mais proteína sendo produzida, né? A mais elementos sendo produzidos. Então isso aumenta a possibilidade dele aumentar em complexidade, porque ele não vai precisar mais de tanto tempo para poder aumentar as suas partes, a sua estrutura, certo? Todo mundo entendeu isso, gente? Deus proverá, Deus proverá. Amém. Olho para o alto. Ei, meu povo. Tem sim, Hannah. O pólen a gente vai ver mais na frente. Olha que louco, vontade de chorar. Deixa eu até pegar aqui o meu pano de prato para enxugar minhas lágrimas. O grão de pólen é, na verdade, a fase gametofítica. O grão de pólen, ele é a parede do esporo, certo? Deixa eu aqui. Ele é a parede do esporo com o gametófito se desenvolvendo dentro dele. E aí esse gametófito desenvolvido dentro dele vai dar origem a uma célula gamética masculina, que quando chegar lá na estrutura da flor, ele vai então germinar e vai levar esse gameta até o gameta feminino. O grão de pólen é como se fosse uma plantinha. É uma fase do ciclo de vida daquela planta. Só que é a fase gametofítica, que está tão reduzida que nas angiospermas ele vai ter apenas 3 células. Uma célula vai dar origem ao tubo polínico e a outra célula vai dar origem ao gameta. Não é vontade de chorar, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu quase morri. Eu nem acreditei. Que aquilo que a gente está vendo ali voando, né, ou sendo levado, sei lá, pelo vento, por algum inseto, por um beija-flor, uma coisa do tipo, é na verdade uma plantinha, né, é uma fase da planta, né, uma das fases, a fase gametofítica, só que bem reduzidinha. Ai, mas vamos deixar a emoção de lado e vamos continuar. Por que travou? Voltou? Voltou, Cícera? Disse voltou não. Alô? Ah, certo. Então vamos lá, né? Na aula passada a gente parou justamente aqui. A gente agora está entrando aqui, ó, nesse grupo chamado de plantas terrestres ou embriófitas, certo? Que surge mais ou menos lá há mais ou menos uns 500 e poucos milhões de anos atrás, né? É um grupo bem antigo. Imagina, gente, 500 milhões de anos atrás. Eu não consigo nem ter noção do que representa 500 milhões de anos atrás. Não faço ideia, nem consigo pensar. E no decorrer da evolução, né, depois desses quase 480 milhões de anos lá, né, ou 400 milhões de... 550 milhões de anos lá, evoluindo, fez com que esse grupo de plantas terrestres diversificasse, certo? E aí, hoje em dia, a gente reconhece cerca de 4 linhagens diferentes
de plantas terrestres, tá? E é como eu coloquei aqui no slide. Uma linhagem, ela é considerada, é chamada de plantas avasculares, né? E ela é representada por sua vez, ela é representada por 3 linhagens, são essas daqui, ó. Ela é representada pelas hepáticas, pelos musgos e pelos antóceros, tá? Uma outra linhagem são as plantas vasculares sem sementes. São essas 2 linhagens também aqui, ó, formada pelas licófitas e formada pelas pteridófitas, que eu não gosto muito de usar esse nome pteridófita, eu prefiro usar o nome monilófita, tá? E uma linhagem formada pelas plantas vasculares com sementes e sem flores, que são as gimnospermas, né? Tá bem aqui, ó. E as plantas vasculares com sementes e com flores, que são as angiospermas. Então aqui, que é irmã, né? As angiospermas são irmãs das gimnospermas. Então, o que a gente tem? A gente tem um grupo de plantas com flores, que faz parte, junto com as gimnospermas, do grupo das plantas com sementes, né? A semente ela vai surgir aqui, né? Nesse grupinho das gimnospermas e das angiospermas, ó, há mais ou menos uns 320 milhões de anos, 310 milhões de anos. As plantas com sementes, elas vão fazer parte, junto com o grupo das plantas que não têm sementes, né, das plantas vasculares. Então, esse grupinho aqui de plantas sem sementes, mas com tecidos de condução, junto com as plantas com sementes, formam as plantas vasculares. Plantas vasculares, que também se originaram, né, mais ou menos ali uns 420 milhões de anos atrás, ó, mais ou menos por aqui. E, né, as plantas vasculares em conjunto com as plantas avasculares, tudo isso forma quem? As plantas terrestres ou embriófitas, certo? Quem não conseguir entender essa parte agora, não se desespera, por quê? Porque a gente vai ver agora cada grupinho desse, tá? Mas, lembrando que existem essas 4 principais linhagens. Plantas sem tecido de condução, plantas com tecido de condução sem sementes, plantas de tecido com condução com sementes e sem flores, e plantas com tecido de condução, com sementes e com flores, certo? E a gente vai perceber, né, que tem um caminho, né, que foi trilhado por esse grupo no decorrer do tempo. Desde a origem da planta terrestre, que a gente acabou de ver, até as angiospermas, né, várias mudanças foram ocorrendo, como, por exemplo, o surgimento dos tecidos de condução, o surgimento da semente, o surgimento das flores, né? E uma foi ocorrendo após a outra. Primeiro ocorre o surgimento dos tecidos de condução, depois ocorre o surgimento das sementes e, em seguida, o surgimento, né? Na verdade não é concomitante aqui, mas em seguida o surgimento das plantas com flores, tá? Vamos lá então agora conhecer um pouquinho sobre cada grupo desse. Vamos falar primeiro sobre as avasculares. Avasculares quer dizer que não tem o quê? Sistema vascular. Ai, professor, e na planta tem veia? Mais ou menos isso. Na planta tem mais ou menos uma veia. Ela tem também como se fossem canos dentro dela, né? Então, esses canalículos dentro dela, que levam, por exemplo, a água de uma parte para outra parte da planta, ou que leva a... Oi. Alô? Alguém falou alguma coisa? Xilema e floema é justamente isso que eu estou falando. O xilema e floema são os tecidos vasculares, né? O tecido vascular de uma planta, ele vai ser dividido em 2. Xilema, que geralmente vai estar relacionado com o transporte de água, né? Ele vai vir então ali das raízes, né?
onde absorve a água e vai levar lá para as folhas, que é onde vai ocorrer a fotossíntese, e a gente já sabe que fotossíntese precisa de água, a gente viu ano passado qual a importância da água. Lembra lá que a água ela é quebrada, é retirado o elétron dela, que aí forma lá o oxigênio que a gente respira. Então, todo o oxigênio que a gente respira veio da água. E o floema ele está responsável justamente pelo transporte de compostos orgânicos. Então, ele vem ali, né, das folhas, que é onde está ocorrendo a fotossíntese e a produção de compostos orgânicos, como a glicose, e leva então esses compostos orgânicos, que é o alimento, né, para todas as partes da planta, inclusive para os frutos, né, lá nas plantas com flores e frutos. Ali ele está levando para aquela estrutura que começa a armazenar, né, a concentrar compostos orgânicos ali, açúcar. Então quem é que faz isso? Os tecidos vasculares, xilema e floema, tá? Mas aí eu pergunto, vocês acham que o xilema e o floema surgiu desde o começo, né? Desde lá do surgimento das plantas terrestres, surgiu xilema e floema? Perdão. Não foi, né? Por isso que a gente tem aqui, no começo da evolução das plantas terrestres, um grupo chamado de plantas avasculares. Plantas que não apresentam sistema vascular. Nesse caso, gente, quando ali estava começando a ter o surgimento das plantas terrestres, elas ainda precisavam ficar próximas do ambiente aquático, né? Então, o grupo de plantas avasculares são geralmente grupos de plantas pequenos, né? São plantinhas, pode chamar de briófita, né? Tem alguns autores que não gostam muito que chama de briófita, por quê? É justamente o que eu ia explicar aqui nesse slide, né? Esse grupo de plantas avasculares, a classificação dele ainda não é certa, né? Ainda tem uma certa incerteza em definir ele como sendo um grupo monofilético ou como não sendo um grupo monofilético. Já que eu vou te falar, Mayara, como não sendo um grupo monofilético, tá? O que acontece? Alguns autores encontram, né, essas três linhagens que compõem as briófitas, que são os antóceros, os musgos e as hepáticas, como não sendo monofilético. Repara aqui nessa foto aqui, ó. Se eu defino aqui as avasculares como sendo um grupo, vamos olhar qual é o ancestral, né, de todas elas. É esse aqui, certo? Mas quando eu olho para o grupo das avasculares, estão incluídas todos os descendentes desse ancestral? Não. Para incluir todos os descendentes desse ancestral, eu precisaria incluir todas essas daqui. Concordam comigo? Então, nesse formato aqui, as plantas avasculares não são monofiléticas, né? Então, a gente não iria chamar de briófitas. Briófitas vão ser quem? Só esse grupinho aqui formado pelos musgos, tá? A gente teria as hepáticas, teria as briófitas aqui e teria os antóceros aqui, tá? Só que tem alguns trabalhos mais recentes, como esse daqui, ó. Esse aqui é um trabalho que foi publicado, acredito que ano passado, em 2019. Ele é bem recente. E ele traz uma novidade em relação a essa classificação, né? Quando a gente olha o grupo das plantas avasculares, né, nessa classificação, ó, quando a gente vê, tem esse grupo, vou olhar para o ancestral deles. Tá aqui o ancestral deles. Quando eu olho agora para os descendentes desse ancestral, o grupo das briófitas inclui todos os descendentes? E aí? Inclui. Então, nesse trabalho aqui, as briófitas surgem como sendo um grupo monofilético. E aí sim eu posso considerar todas elas como sendo briófitas. Eu posso chamar elas do grupo das briófitas, que vai ser composto pelos antóceros, pelos musgos e pelas hepáticas. E aqui nas hepáticas, ó, elas perderam os estômatos. Certo? Tá? Então,
A gente fica nessa dúvida. É monofilético, não é monofilético? Vamos, então, aproveitar esse dado mais recente e vamos considerar como sendo. Tá, então as briófitas são monofiléticas, elas formam esse clado aqui, né, composto por essas 3 linhagens, e eu posso chamar todas elas de briófitas, tá? Então, as plantas avasculares formam o grupo das briófitas, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso, gente? E aí, olha como é que acontece, né? As plantas avasculares, elas não vão apresentar o xilema e o floema, né? Como a Mayara, inclusive, perguntou. Meu Deus, Danilo, então como é que vai ser o transporte de água e de nutrientes? É de célula a célula. Uma célula vai passando para outra através de comunicação celular ou de difusão. A água simplesmente vai ali, ó, passando célula a célula. Certo? Se eu tenho, então, um indivíduo, uma planta, em que o nutriente e a água, ela vem, né? Vamos dizer que ela vem lá do solo até a célula que está lá no ápice dela, passando de célula para célula, porque não tem um tecido especializado. Eu vou imaginar que essa minha planta, ela é bem grande, bem alta, ou ela é pequena? O que vocês imaginariam? Vai, Hanna, fala. Pequenininha, justamente. Ela vai ter que ser muito pequena, né? Então ela não pode crescer muito. Ela não tem um sistema de condução muito especializado, né? Então se ela cresce muito, até a água sair dessa célula que está aqui, até aquela célula que está acolá, meu Deus do céu, a planta morreu. Então não dá para crescer muito. Vamos manter, né, essa estabilidadezinha. Então, ela fica pequena. São grupos com plantas pequenininhas. Era um grupo que estava começando a ensaiar a vinda para o ambiente terrestre, né? Então, elas dependem ainda da água para reprodução. O gameta, né, formado ali no gametófito, ele nada, o masculino nada até o gameta feminino. Então, ele precisa de água para isso. Então ela vai estar geralmente em ambientes úmidos, relacionados a florestas úmidas, onde a umidade do ar consegue manter ali uma camada de água que possibilita, né, que os gametas masculinos nadem até o gameta feminino, né? Aqui, nas avasculares, o gametófito é a fase dominante. Então, na briófita, quando você olha para um musgo na parede, você está olhando para o gametófito dela. Tá? E aí, em cima do gametófito, depois que ocorre a fecundação, é que tem a formação do embrião, e esse embrião se desenvolve no esporófito. Né? O esporófito, ele é uma fase rápida na vida de uma briófita. A única função dele vai ser o quê? Formar esporos. Então, no ápice do esporófito vai ter uma estrutura especializada, né, que nela vão estar as células que vão dar origem aos esporos, né, o esporângio, que é o tecido, com as células que vão sofrer a meiose para dar origem ao esporófito. Deixa eu só pegar aqui uma coisa rapidinho, que agora que eu lembrei que... Cadê? Aí vem eu correndo dentro de casa. Ó, eu tenho aqui uma planta, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, tá? Essa daqui ela é uma orquídea terrestre. Só que o que eu quero mostrar pra vocês não é a orquídea. Eu quero mostrar pra vocês esse pedacinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se vocês conseguem ver. Ai, como é que eu vou fazer, senhor? Ó, eu não sei se vocês conseguem ver muito bem, eu tô com medo de quebrar a bichinha. Vocês não vão ver muito bem porque a planta é verde, né? E como eu tô com chroma key, não vai dar pra ver com chroma key. Só se eu desligar o chroma key. Mas
essa coisinha bem pequenininha... Ah, já sei. Espera aí, gente. Deixa eu fazer uma coisa. Sei que a resolução não vai estar muito boa, mas eu acho que vai dar certo. Integrated camera. Ó, tá vendo aqui? Deixa eu aumentar. Tá conseguindo ver nesse pedacinho de galinho aqui, de tronco de árvore, tem uma coisinha verdinha. Isso é uma briófita. Isso é o gametófito de um musgo. Essa coisinha bem picototinha. É porque eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Ô, Hebe, não fica na cadeira não, que eu vou te machucar. Eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês aqui pelo... Adoro inventar coisas. Tô colocando a lupa na lente do computador. Ó. Tá vendo essas folhinhazinhas bem pirrototinhas? Que linda. Então, isso é uma briófitinha. Isso é um musguinho. Tá vendo como ele é verdinho? Parece uma mini plantinha. Bem pirrototinhazinha. Pois isso, gente, é um musguinho. É uma briofitinha. E a fase que é fotossintética, né, que é fotossintetizante, é justamente o quê? A fase gametofítica. É a fase dominante, né? Como a gente já estava discutindo. No começo das plantas terrestres, a fase que é dominante é a fase gametofítica. Eu acho que eu tenho um outro exemplar aqui maior. Só um instantinho. Onde foi que eu coloquei o Mário? Oxe. Ai. Aqui também, ó. Ai. Não é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? É isso aqui. Isso aqui é um outro representante de um musgo, só que bem maior. Vocês podem ver aqui. Ele é bem maior. Ele está seco. Se eu molhar ele... Ai, na minha água de beber, mas dá certo. O que não mata, engorda. Ela vai conseguir... Gente, o pessoal fala que briófita é como se fossem as baratas do reino vegetal. Porque elas não morrem, não. Tipo... Você pega, coloca um pouquinho de água, ela já começa a ficar vivinha de novo. Vou colocar aqui. Ó, né, isso aqui vocês conseguem ver mais ou menos elas. Enfim, então as briófitas, elas são bem pequenas, certo? Elas são, se vocês começarem agora, depois dessa aula, a darem uma reparada, né? Quando chove, por exemplo, na parede de casa, muitas vezes começa a aparecer um monte de briófita. Agora deixa eu tirar essa segunda câmera aqui, que ela tá feia. Não! Get out! Pronto. Então, vocês vão começar a reparar que elas começam a aparecer. Elas aparecem em parede úmida, né? Aparecem em casca de árvore úmida. Então, observem mais, deem uma olhadinha, né? Comecem a perceber que vocês vão enxergar elas, né, nos mais diversos lugares que vocês imaginarem, tá?
Mas, de uma forma geral, vocês vão procurar uma coisa pequena ou uma coisa grande? Carrapicho é um fruto. É lá nas angiospermas. Vamos pensar neles agora, não. Vocês vão procurar uma coisinha assim, ó. Bem pirrototinha. Pequenininha. Úmida. Uma coisa formada por poucas partes. Pouco desenvolvida. Pouco diferenciada. Tá? Por exemplo, essa que eu estou mostrando para vocês é mais ou menos como isso daqui, ó. A gente consegue ver aqui a fase verde, né, o gametófito, que é bem pequenininho, ó. O gametófito ele vai ser formado por um caulezinho pequeno, chamado muitas vezes de cauloide ou caulídeo, né? Umas folhinhazinhas bem rodotinhas. Então a gente chama de filóide ou filídeos, né? Elas vão apresentar estruturas que ajudam na ramificação, mas que não vão ajudar na absorção. Oxe, professor, por que a raiz aqui, que é chamada de rizóide, não ajuda na absorção? Ela vai absorver para passar para as outras células a partir de quê, gente? Ela tem tecido de condução? Não tem, né? Então, qualquer célula de qualquer parte da planta vai absorver, certo? E aqui, ó, no ápice do gametófito é que vão se formar, né, as estruturas reprodutivas. E aí, nos arquegônios, que é onde vai estar a célula feminina, depois de fecundada, ela vai dar origem ao embrião e o embrião vai crescer, né, formando o esporófito, que nas briófitas ele é dependente do gametófito. Ele vai depender nutricionalmente do gametófito, né? É o que a gente chama de matotrofia, tá? E ele vai ser formado por uma seta, que é essa haste, e por uma cápsula. E é justamente nessa cápsula, né, onde vai estar o esporângio, certo? Que é o quê? O tecido que contém as células que vão sofrer meiose e vão dar origem aos esporos, certo? Aí aqui está mostrando mais ou menos como é que é uma cápsula, ó. A cápsulazinha, bonitinha. Aí aqui nela vão estar, né, os tecidos esporogênicos que vão dar origem ao esporo. Olha essa cápsula que bonitinha também tá aqui. Essa daqui já é mais verdinha, tá? Mas no geral elas não são tão esverdeadas, elas não fazem fotossíntese, né? Geralmente quem faz a fotossíntese é o gametófito, tá? Mas essa é a estrutura básica de uma briófita, né? De uma planta avascular, uma planta que não tem sistema vascular, certo? Aqui tem um ciclo reprodutivo, ó. Eu não vou me ater muito no ciclo reprodutivo. Eu quero só que vocês entendam uma coisa aqui. A água continua sendo importantíssima. Porque, ó, o espermatozoide, né, que aqui está chamado de espermatozoide, não sei porquê, eu chamaria de anterozoide, né? Geralmente a gente chama de anterozoide, né? O anterozoide, ao ser liberado aqui do anterídeo, ele nada até chegar na oosfera, que é o gameta feminino. Lembra que eu falei para vocês que nas embriófitas o tecido que dá origem ao gameta masculino e o tecido que dá origem ao gameta feminino, né? Ele está envolvido por um conjunto de células estéreis, ó. Tá aqui. É justamente isso aqui. Eu tenho o arquegônio e o anterídeo. O anterídeo é onde vão estar, ó, as células que vão dar origem a anterozoides ou gameta masculino. E a arquegônio é onde vão estar as células que dão origem à oosfera, que é o gameta feminino. Aí eu queria fazer uma comparação bem esdrúxula com vocês. Cadê o Jonas? Jonas está presente ou já deixou a aula de lado? Eu queria perguntar para vocês se vocês fossem fazer uma equiparação, né? Se fossem equiparar a algum grupo animal, né, dentro lá dos cordados, né? Vocês comparariam as briófitas a qual grupo lá dos vertebrados? Os anfíbios? Ah! Adoro vocês! Justamente, aos anfíbios, gente. É muito engraçado isso. Eu faço essa mesma comparação na minha cabeça, né? Eu comparo aos anfíbios. É um grupo que está ali, ó, tentando ir para a terra, né? Tentando ir para a terra, mas eu ainda dependo do quê? Da água. Eu dependo da água porque eu não tenho como conduzir água dentro de mim. Então a água ela passa, ela entra em mim através de qualquer célula, então eu preciso dela. E eu preciso também da água para reprodução,
Lá como os anfíbios também precisavam da água para reprodução. Lembra que a fecundação era externa? A fêmea colocava os ovos para fora e o macho vinha e soltava o espermatozoide. Aqui, o espermatozoide precisa ir nadando até chegar no gameta feminino. E olha que tem gente que fala que planta não se mexe, meu povo. Planta não se mexe, sendo que o gameta masculino de planta parece quase que um espermatozoide. Né? Ele nada até o gameta feminino. Não é de todas, tá? Não é de todas. Mas das avasculares, sim. Das avasculares e das plantas vasculares sem sementes, o gameta ele ainda precisa se locomover, tá? Por isso que a gente vai encontrar briófita onde? Em ambiente aquático, em ambiente úmido. Onde é que geralmente a gente encontra também samambaia? Pteridófita. Em ambiente úmido, floresta úmida, certo? Se está em ambiente mais seco, como caatinga, ela depende daquele período de chuva para reprodução, certo? Deu para entender, gente, a aula de hoje? Massa. Pois daqui, né, na próxima aula, a gente vai dar uma outra avançada, um outro salto evolutivo, e a gente vai começar a entender como que se deu o surgimento das plantas com sistema vascular, tá? Como que a gente pula aqui das briófitas e chega aqui nas plantas vasculares. Eu estou começando a achar que eu acho que eu vou precisar das 2 aulas na semana que vem, não só de uma. Vou falar com ela, então, para ver se a gente consegue ter 2 aulas. Porque aí na próxima aula eu fecho essa parte de evolução das plantas vasculares, a gente fala das plantas vasculares sem sementes, e na outra aula a gente fala das plantas vasculares com sementes. E aí na semana que vem a gente dá, né, essa viajadinha aqui nessa terra primitiva. Então, gente, por hoje eu acho que é isso, até porque o horário está passando, né? E vocês vão ter aula agora daqui a pouquinho, tá? Na semana que vem, eu vou confirmar ainda se vai dar certo esse esquema da aula, mas eu acredito que vai dar certo. Se por um acaso não der, eu vejo com vocês a possibilidade de a gente pegar um tempinho extra, ou então eu gravo e deixo gravado, que eu não queria, porque eu queria ter essa interação com vocês, eu acho que é melhor, tá? Mas eu vou falar com o Wellington e assim que eu tiver uma resposta dele, eu falo pra vocês, tá? Mas aproveitando que a gente tem ainda 7 minutinhos, alguém tem alguma dúvida sobre esse conteúdo que a gente está vendo agora? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não, nenhuma pergunta, ninguém quer falar nada. Tipo, professor, tô chocado, tô chocada, é muito massa. O senhor é muito top, viu, Danilo? Ai, olha. Gostou da lupa? Eu queria trazer a minha lupa que tá lá na escola, mas eu não consegui pegar. Vamos ver se dá certo, né? Vamos ver, vamos ver. Pois então, gente, por hoje é isso, tá? Qualquer dúvida, eu tô pelo WhatsApp também, a gente vai se falando. E aí, na semana que vem, a gente finaliza, se Deus quiser, né, essa parte do conteúdo, tá bom? Pois um abraço grande, vou encerrar aqui a nossa gravação. Até o final do dia eu posto lá, né, no YouTube e passo para vocês, tá? Cheiro em vocês e